Uma mãe aqui preocupada, falando de namoro, sexo, essas coisas, né? Ela fala assim: Caio, como é que eu faço para ensinar sobre sexualidade para minha filha de 5 anos? Eu percebi que ela anda se masturbando quando fica sozinha. Eu não sei como lidar com essa situação. Eu percebi que é algo bem puro e mudei a minha rotina, ficando bem mais próxima dela, brincando mais, dando mais atenção. Mas o fato é que ela descobriu sua libido muito precocemente e eu tenho medo que possa ser um problema. Ela fala dela, posso ser um problema para o futuro dela. Eu me sinto muito aflita e culpada. Me ajuda, Caio, me dê uma palavra. Ninguém pode determinar quando a libido começa a aparecer numa pessoa. Eu, por exemplo, me despertei sexualmente um pouco antes dos 5 anos de idade. Eu já ficava embaixo da mesa, aproveitava que eu era menino, criança, ficava embaixo da mesa vendo as coxas de tudo que a mulher, calcinha, quem estava sem calcinha, eu ficava aloprado lá embaixo. Eu me lembro que a moça que me desvirginou quando eu tinha 5 anos de idade, que era a babá do meu irmão mais novo, e ela tinha aí seus 13, 14, 15, ela deve ter chegado com uns 13, 14 e saiu 2 anos depois. Ela só, com certeza, viu que ela podia brincar de sexo comigo, ela foi brincando, até as vias de fato, por muito tempo, porque ela via o meu interesse nela, com 5 anos de idade. Eu me lembro nitidamente até hoje, dela dançando assim em cima de mim, eu pequeno, dizendo, ai meu Deus, era tudo que eu queria. Ela ficava nua e dançava, e vinha até embaixo, eu sentia aquele cheiro animal de vagina, uma coisa muito animal. Sim. Muito bonoba. Muito bonoba, cara. É. Você era um bonobinho, É, assim. muito hormônio. Muito bonobinho. E aí ela, o que já estava despertado, nunca mais parou de bater as asas daquele tempo para frente. Uhum. Mas não foi culpa dos meus pais, não foi culpa de ninguém, aquilo estava em mim. O que os meus pais fizeram de bom foi que quando eles descobriram que a moça estava, o pessoal gosta de dizer, estava me abusando. E se fosse uma menina sendo abusada, eu até sendo usada sexualmente, eu até usaria essa palavra com pertinência. Mas no meu caso eu nunca me senti abusado, nunca. Eu queria. Tanto é que ela foi embora e eu continuei, não é? Então foi o despertar muito hiper precoce de uma sexualidade. E é o que meus pais fizeram. Quando eles descobriram, eles chamaram a moça, conversaram com ela. Eu me lembro que ela chorou muito e eu, quando ouvi o choro dela, eu estava na alcova da casa, lá na rua Purinã, em Manaus. Quando eu ouvi o choro dela, eu corri para o quarto dos meus pais, onde eles estavam tratando do assunto com ela, e chorei imensamente, me agarrei a ela, pedindo aos meus pais que não a mandassem embora, que eu não queria ficar sem ela. Eu fiquei surtadão. Mas eles mantiveram ali o pé firme e ela foi porque, depois do que eles souberam que estava vendo, foi a minha avó que flagrou uma noite o que ela fazia. E eu adorando o que ela fazia e participando ativamente do que ela fazia na maior alegria, a minha avó contou para minha mãe e no dia seguinte tomaram essas providências. Então, resolveu a minha pulsão? Não, e nem poderia resolver. Mas me deu algumas referências. E eu teria, pessoalmente, conversado bem mais comigo mesmo como criança, se eu fosse o meu pai, do que os meus pais fizeram. Eles eram muito mais pudicos.
Meu pai só me disse isso não se faz, e a minha mãe é quem me pegou para um canto. Olha, Caio Fábio, não faça isso, não aceite mais isso. Para mim era como dizer para um viciado em leite condensado, nunca mais coma leite condensado. Não dava, eu só prometi para mim mesmo que eu não faria mais aquilo lá dentro da casa deles, mas onde tivesse mais chance, foi o que foi acontecendo. Então ela, se está lidando com uma criança que tem essa libido manifesta, número um, você tem que ter certeza mesmo que ela não foi tocada antes para se abrir. Despertar, né? Despertada. Então tem que ver isso. Tem alguém que tem acesso a ela, que tenha feito alguma forma de despertamento, seja tátil, seja libidinoso, ou ela viu alguma expressão sexual sua, você se masturbando ou você fazendo sexo, ela viu isso, ela associou o nome à pessoa e puramente começou a buscar a mesma coisa. São só perguntas que eu estou fazendo para você verificar também se houve episódios estimulantes. Outra coisa que você precisa fazer em chegando à conclusão de que não houve nenhuma forma de despertamento, nem também de pornografia, porque hoje em dia muitos pais assistem pornografia no celular aqui e ali, pensando que as crianças não estão vendo nada e nem sentindo o espírito do negócio, mesmo que você vire a tela para lá, vire a tela para cá. Criança sente muito mais do que a gente imagina. E se ela sente o seu excitamento, por exemplo, e vê a associação que há no seu excitamento com qualquer manifestação sua em relação à sua genital, olhe para tudo isso e não se sinta culpada. Apenas pegue daqui para frente e faça o encaminhamento saudável da sexualidade dela. Pergunte o que ela sente quando ela vai com o dedinho lá na vagina dela. Deixa ela falar livremente para você, porque a única maneira de você ajudá-la é se ela falar sem maldade, que é o que ela não tem, mas com liberdade, a inocência dela, que para você está sendo interpretada como uma precocidade, e é mesmo, e que poderia ser perigosa, porque pode jogá-la na prática sexual muito cedo, o que não é legal. Mas ela só vai poder ser ajudada se ela sentir que da sua parte ela tem toda a liberdade. E não é você primeiro dizendo não faça isso para depois dizer fique livre para me contar. Não. Entre no assunto com a leveza de quem diz deixa eu tirar uma coisinha na tua boca, ou deixa eu fazer um rabo de cavalo em você. Tem que ser com a mesma leveza para ela se abrir e poder falar. Porque, por mais inocente que a criança seja, eu não sei como ela é, eu só posso falar de mim. A minha inocência já vinha carregada de alguns elementos de consciência associada ao fenômeno. Eu não podia explicar, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente. E às vezes, por isso ser diferente, a pessoinha, mesmo a criança, não se sente culpada, mas sente um instinto natural de ocultar. Mas se você já flagrou e ela foi natural com você, aproveite a naturalidade, deixe ela se abrir para que, com a leveza de uma conversa não punitiva, de nenhuma natureza assim, você a ajude a saber que sexo é muito bom, mas ela vai ter que esperar e que masturbação vicia, que a masturbação pode provocar antecipação de fenômenos numa criança como ela, pode antecipar e intensificar imensamente o desejo da prática sexual precoce, e que sexo é muito bom quando a gente faz sexo com alguém que a gente ama de uma maneira consciente, lúcida, responsável, e não faz por fazer, e não faz de maneira só objetica, na base do desejo,
e não faz para descartar. E se houver a não continuidade, mas não foi premeditada, essa coisa de one night stand, só de dar por dar, ou comer por comer, e ir embora e tchau, até não sei quando, é algo que ficou permissivo na nossa sociedade, porque a nossa sociedade se tornou uma sociedade bonoba, de bonobos, de macaco bonobos, para todos os lados, mas não é o ideal de Deus, não é a saúde para a alma e para a mente que a palavra que o Evangelho propõe, quando nos chamam para vivermos a naturalidade do sexo com a responsabilidade da sua prática. Então aí no portal o que mais tem é sobre sexo, né? Sim. Se você escrever sobre sexo e até sobre sexo infantil, ou sexualidade infantil. Eu coloquei sexualidade precoce. Precoce. Apareceu uma ocorrência só, então eu vou tentar outra, tá? Tá. Sexo infantil. Então Pode tá ser? certo. Ou então sexualidade infantil, né? Podia ser quê? melhor também. Sexualidade também é bom. Infantil. Vou botar o sexo infantil, 2. Tá? Aqui fala de pedofilia, vamos lá. Sexualidade infantil. Vamos ver o que que vem. Sexualidade infantil. Tem que acompanhar aqui, ó. Deu 4. Aí tem infantilidade sexual. Você está surtando por quais motivos? Estou sentindo estranhos desejos sexuais, namoro de crente. Enfim, ela vai achar. Ela vai, com certeza. Vai achar, com certeza. Mas o que você falou aí, Tá bom. mata a Então um charada. beijo para você, minha Isso, filha, tá bom? Tem uma Deus te abençoe. parentezinha minha, Caio, que é o mesmo caso dessa menina, sabe? A mãe ficou de boa, tranquilo, cresceu saudável, tudo certo. E foi nessa idade, 5 anos, tinha essas historinhas, a gente observava. Garota, ó, nota 1000. Depois que a minha babá foi embora, e eu tinha 7, era minha babá não, do meu irmão. Eu nunca tive babá. Então, depois que ela foi embora, eu já Você teve estava... uma babante. Uma babá bonoba. Uma babante. Então, depois que ela saiu, eu já me sentia completo Já naquilo. estava empoderado. Já né? estava. Então, Empoderado. eu comecei a ir em cima das meninas e descobri uma coisa extraordinária, que com mais malandragem, menos malandragem, mais sacanagem, menos sacanagem, praticamente todas topavam. Né? Todas topavam. Era Tava extraordinariamente tudo de farto. boa. Bonoa. Mas havia umas que vinham em cima. Eu sei, Depois da primeira vez, da segunda vez, aí elas começavam, já chegavam e diziam, faz aquilo, aí depois faz mais isso. Ei, Caião. Vamos fazer aquilo? Sei. Então, às vezes partia das meninas, depois de já estarem iniciadas. Quando eu era criança, abaixo dos 10, acho que eu só tive uma experiência de uma menina vindo em cima, além da babá do meu irmão. Foi uma garota uns 2, 3 anos mais velha do que eu. Mas você está com 10 e a menina com 13. Naquele tempo, lá no Amazonas, e ela desenvolvendo a libido dela, explodindo, e encontra você, vizinho, um cara cheio de malandragem, apesar de estar só com 10 anos, Certo. olhando para ela com desejo, falando coisas para ela, ou Uma chegando jogadinha junto. diferente. Aí, de repente, quando eu vi, ela tinha soltado a coisa e partiu para as cabeças. Ela era mais velha, eu fiquei admirado, gostando de que uma menina mais velha fizesse tudo aquilo, até que a mãe dela descobriu e nos separou para sempre. Uai, né? Me deixou chorando na janela, lá do outro lado, ela era do outro lado do terreno. Então a sua primeira dor de cotovelo foi aos 10 anos, cara? Eu só conheço dor de cotovelo como uma expressão para designar ciúme. Não, de saudade, de querer a pessoa. Não, aí é só... Perdi a minha amada. Sei.
Fossa. Se a dor de cotovelo chega também aí, no meu dicionário ela morre antes. Ah, ela morre, é no É, ciúme. A É dor... no ciúme, Ah, tá. na inveja, é a dor de cotovelo, tá com a maior dor de cotovelo. Essa aí é dor mesmo, dor na alma. Sim. Chorei também muito. Fiquei angustiado, mandava cartas para ela. Sim. Porque E lá na minha terra, essa aí é a dor de cotovelo. Eu ia cantar na cerca. Ia cantar na Na cerca. cerca. Não foi a fossa, você pôde na fossa. É Fossa no seu terrível. dicionário dá também? Não. Fossa É fossa? Isso, o nome é fossa. Foi a Fossa. sua primeira fossa. Fiquei na fossa. É. Sei. Eu não tive fossas assim na vida, mas essa foi Essa uma. foi a sua fossa. Tive umas 2 ou 3 fossinhas. Fossinhas. É. Fossa seca. Aquela coisa tranquila. Shallow now. E aí?